Olá galera, eu sou o Calilto aqui do canal Mistérios da Razão, seja bem-vindo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai falar de um novo experimento que surgiu e foi publicado essa semana, de fevereiro na Nature, e trata-se de um experimento que permite reconstruir a função de onda de Bloch. Mas o que é, afinal, a função de onda de Bloch? Antes de continuar esse vídeo, peço a você que se inscreva no canal, deixe o sininho ativo para você receber aí as novidades do canal e deixe o seu like. Então bora lá, roda a vinheta aí. Pois é, galera. Um grupo de cientistas conseguiu um feito inédito com um experimento em mecânica quântica. Pela primeira vez, eles conseguiram isolar uma função de onda de Bloch e observar a distribuição de um único elétron no espaço. Já houve alguns experimentos nesse sentido, mas nunca conseguiram reconstruir de fato a função de onda com todas as informações de um elétron. Então essa é a primeira vez que acontece esse tipo de experimento, com sucesso. Lembrando que, na realidade, a construção acontece da função de onda das lacunas deixadas pelos elétrons quando eles se deslocam. Então, vamos lá. E o que é essa tal de onda de Bloch? Bem, primeiro você precisa entender o que é função de onda. A função de onda, pessoal, ela é representada por uma letra chamada psi, letra grega psi. É uma expressão que contém a parte real e imaginária dentro do contexto matemático, para descrever o estado das partículas. A ciência que explica os fenômenos na escala das partículas é chamada de mecânica quântica, descoberto no início do século XIX. Em 1926, um físico chamado Erwin Schrödinger publicou uma equação que ele havia descoberto no ano anterior. Essa equação descreve o estado dos sistemas de partículas. Esses estados carregam informações sobre a energia, o momento e a posição de partículas em um sistema. Hoje, essa expressão da função de onda é chamada de equação de Schrödinger, e suas soluções descrevem o estado de uma partícula por meio da função de onda, que evolui no espaço, no tempo. Daí o nome função de onda. Como eu falei, essa expressão contém uma parcela descrita pela matemática dos números complexos. Isso gera um problema sério de mensuração dentro do contexto ortodoxo da mecânica quântica. Porque a função ela contém toda a informação do sistema, mas não contém um significado físico. Então essa equação é semelhante às funções de onda da mecânica ondulatória clássica, mas ela difere, ela tem uma diferença fundamental pelo fato de seu valor ser um número complexo. Mas calma aí, não bugue ainda, calma. Em 1928, um físico chamado Max Born demonstrou que o quadrado da função de onda representa a distribuição de probabilidade da partícula ser observada em algum ponto do espaço ali no sistema. Isso dá uma luz sobre a mecânica quântica, porque finalmente liga a função de onda, que é uma propriedade da física quântica, ao mundo real. Porque essa função de onda, como a gente falou, ela é complexa. Então, ela existe no mundo da abstração matemática. No entanto, o Max Born veio e ele conseguiu fazer uma ligação entre o mundo abstrato da mecânica quântica e o mundo real, o mundo experimental, dizendo que o quadrado da função de onda equivale à distribuição de probabilidades da partícula ser encontrada em determinada região ali do sistema. A hora que você entender um pouquinho sobre a função de onda de Schrödinger, vamos entender o que é uma função de onda de Bloch, que já deixo adiantado que nada mais é do que soluções da equação de Schrödinger para funções de onda de partículas de elétrons, por exemplo, que está imerso em redes cristalinas. Mas a gente vai explicar isso melhor. Calma aí. A equação de Schrödinger permite várias soluções. E foi graças à equação de Schrödinger que a mecânica quântica evoluiu, e se permitiu com que esse conhecimento da mecânica quântica fosse aplicado na engenharia da ciência, na engenharia dos materiais, na física ou na ciência dos materiais, E daí surgiu uma série de aplicações, uma série de componentes, de materiais que são utilizados hoje na eletrônica, em uma série de setores da tecnologia. Bem, uma dessas soluções da equação de Schrödinger
é o que a gente chama de função de onda de Bloch. Essa função de onda de Bloch foi em homenagem a um físico, né, suíço chamado Felix Bloch, porque ele foi o primeiro a descrever esse tipo de estado de matéria. Esse tipo de estado é encontrado em redes cristalinas, né, em sólidos, onde se constitui basicamente de simetrias moleculares, e aí forma-se uma rede que a gente chama de rede cristalina, né? Então, os elétrons que ficam nesse tipo de material, eles existem no chamado estado de Bloch, né? E a função de onda que descreve esses elétrons dentro desses materiais são chamadas os estados de Bloch. Então, a função de onda de Bloch é uma solução da equação de Schrödinger para sistemas com simetria de repetição, né? Como é o caso dos sólidos formados por redes cristalinas, tal qual foi descrito. Apesar da função de onda nos dizer alguma coisa sobre o mundo das partículas, ela não nos diz tudo. Por exemplo, ela nos dá a distribuição de probabilidades da partícula estar em determinada região, como já foi falado aqui, mas não nos diz especificamente onde a partícula está. Se tentarmos medir a posição dessa partícula, todas as probabilidades ao longo da curva de distribuição dada pela função de onda convergem para a certeza probabilística em torno de um determinado valor. Esse valor é chamado de observável, tá? Você verá a partícula em ponto específico, mas você perderá todas as informações do que realmente acontece lá embaixo, lá no sistema que a gente está falando, do sistema quântico, do sistema microscópico, ok? Em outras palavras, o que você vai ver, na verdade, é uma distorção do que realmente acontece na realidade, e não a realidade em si, já que você está perdendo informação ao observar aquela partícula, tá? Esse processo de observação, esse processo de perder informação durante a observação, não que a informação ela pare de existir, mas é que você não pode acessar essa informação. Esse processo, né, de você observar, né, a partícula e perder nessa observação o que realmente está acontecendo ali no sistema, é chamado de colapso da função de onda. Por quê? A função ela colapsa, ela pega todos os estados possíveis da partícula ou do sistema e ela faz uma espécie de convergência para que você só possa observar um determinado valor, né? Esse é o colapso da função de onda. Lembrando que, só para deixar claro, podemos entender como sistema quântico não apenas um sistema microscópico, mas qualquer sistema que por alguma razão contém as propriedades descritas pela mecânica quântica, beleza? A real é que a questão do colapso da função de onda e o problema da medição envolve problemas filosóficos do mais alto nível. Está fora do escopo desse vídeo aqui, mas com certeza esse tipo de assunto pode render muitos vídeos por aqui, você não acha? Dadas as situações descritas aqui, que vai contra a intuição e a lógica, faz anos que os cientistas vêm tentando demonstrar experimentalmente a função de onda de Bloch para os elétrons. Mas devido às dificuldades já colocadas aqui, é muito difícil eles fazerem isso. Então um grupo de cientistas liderado pelo físico chamado Mark Sherwood da Universidade da Califórnia conseguiram realizar esse feito. Pois é, meus amigos. Então como que foi feito isso? Com um poderoso laser, eles construíram um campo elétrico oscilatório lá no semicondutor, através de um laser super poderoso. Ao mesmo tempo que esse campo elétrico oscilatório existia ali no semicondutor, eles usaram um laser de pequena intensidade, de baixa intensidade, okay, para impulsionar os elétrons, para energizar os elétrons ali no semicondutor. Então, como os elétrons adquirem energia, né, eles se deslocam, deixando lacunas. Cada elétron deixa uma lacuna. Essas lacunas, elas se comportam como partículas, né, de partículas carregadas positivamente. Então o elétron sai, deixa um buraco ali, né? Esse buraco, eles se comportam como duas partículas positivamente carregadas, tá? Com massas diferentes, ok? E também são conhecidas como quasi-partículas, ou também chamadas de éciton. Então você escolhe aí se você quer chamar de quasi-partículas ou éciton. O fato é que elas se comportam como partículas, mas não são partículas, tá? Quando os elétrons e as quasi-partículas são criadas no momento certo em relação ao campo elétrico, os componentes dos pares das quasi-partículas eles aceleram, né? Vai parando, né? Aí para. Depois eles voltam novamente, tá? Acelerando um em direção ao outro, e tem um momento que eles se recombinam. Nessa recombinação, eles emitem um pulso que é chamado de banda lateral. Esse pulso energético contém
as informações da função de onda do elétron, como por exemplo, o grau de defasagem das funções de onda das quasi-partículas. Lembre-se que as quasi-partículas se deslocam com acelerações diferentes porque elas têm massas diferentes. De acordo com a lei de Newton, a segunda lei de Newton, quanto maior for a massa, menor é a aceleração e vice-versa. Então, com essas lacunas, elas se comportando como partículas e se deslocando, elas se deslocam a uma taxa de aceleração diferente, certo? E como existe essa taxa de aceleração diferente, então as parcelas de funções de ondas dessas quasi-partículas ficam defasadas. Essa defasagem permite com que as funções, as parcelas das funções de onda dessas partículas se interfiram uma nas outras. E essa interferência gera uma emissão final, que pode ser medida e que determina a polarização da banda lateral final, que pode ser circular ou elíptica, conforme mostra essa figura aí. Essa relação de interferência e polarização conecta a mecânica quântica ao mundo real por meio de um valor real. Esse parâmetro descreve completamente a função de onda de Bloch da lacuna criada nesse semicondutor. Nesse caso, nesse experimento, eles usaram o arsenieto de galho. Essa técnica, pessoal, se pudesse ser aplicada a vários tipos de materiais, pode trazer vários benefícios tecnológicos, como produto de todos os tipos, como lasers, sensores, detectores, né? Entre vários outros tipos de objetos úteis que se pode imaginar. E aí, gostou? O que você achou dessa façanha aí dos cientistas, né? Desse grupo de cientistas aí? O que você achou? Deixa aí o seu comentário aqui no canal, beleza? Galera, até o próximo vídeo. Aguarda aí, viu? Beleza? Abraço pra você.